Eu falo muito do sonho e chego a dizer que o sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. E somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar, significa arquiteturar. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético e um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Então eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Que tal se começarmos a exercer o direito de sonhar? Que tal se delirarmos um pouquinho? Que tal se fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo possível? O ar estará limpo de todo veneno que não venha dos medos humanos e das humanas paixões. E nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães. As pessoas não serão dirigidas pelos automóveis, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelos supermercados, tampouco seriam assistidas pela televisão. Será incorporado aos códigos penais o crime de estupidez, para aqueles que o cometem por viver para ter ou para ganhar. Ninguém viverá para trabalhar, mas todos nós trabalharemos para viver. Os economistas não chamarão mais de nível de vida o nível de consumo, nem chamarão de qualidade de vida a quantidade de coisas. A comida não será uma mercadoria, nem a comunicação um negócio, pois a comida e a comunicação são direitos humanos. A educação não será um privilégio apenas de quem possa pagá-la, e a polícia não será a maldição daqueles que não podem comprá-la. Amarás a natureza da qual fazes parte. Serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma. E nesse mundo tão trapalhão e fudido, seremos capazes de viver cada dia como se fosse o primeiro, e cada noite como se fosse a última. Pra começar, quando vi o sol raiar, e que soledar a vida é bem mais que um beabá. É só contar, subtrair ao somar, e de felicidade pra vida multiplicar. A experiência nos diz que o pensamento não se expressa através das palavras, mas é nelas gestado. Um pensamento pode ser comparado a uma nuvem que lança uma chuva de palavras. A educação é um ato de amor, e o amor um ato de coragem, nunca de medo. Requer comprometer-se com os oprimidos, com a causa de sua libertação. Este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas
perceber as injustiças sociais de maneira crítica. O mais admirável é que a consciência da linguagem e a experiência social surgem simultaneamente e de maneira absolutamente paralela. A verdadeira direção do desenvolvimento do pensamento não é do indivíduo para o social, mas do social para o indivíduo. Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A teoria, sem a prática, vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, se une a prática com a teoria, tem-se praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Não há melhor aprendizado do que a própria experiência. O cérebro não é apenas um órgão capaz de preservar ou reproduzir nossas experiências passadas, mas também um órgão criativo e combinado, capaz de retrabalhar e criar novos padrões e abordagens com elementos de experiências passadas. A conduta realizada é uma parte insignificante da conduta possível. O ser humano, a todo momento, está cheio de possibilidades. Precisa educador para trocar conhecimento. O maior ensinamento é a vida, seu valor. A escola, Construindo o Caminho, está localizada no assentamento Conquista na Fronteira. Assentamento este que tem uma experiência coletiva, onde procura fazer o vínculo da relação com a comunidade, com o trabalho do campo como um princípio educativo, da escola com a saúde, da escola com a natureza, da escola com a comunidade e da escola com a alimentação saudável. O processo de construção por uma escola do campo deve ser conduzida por todos os sujeitos, e as práticas sociais e a construção desses sujeitos só é possível através do diálogo com outros sujeitos da praxe educativa. As escolas, elas devem estar inseridas com a realidade social das mesmas. Uma escola que fortalece a sua cultura, a sua história, os saberes e o trabalho, ajudando na humanização da sociedade. Que você me sorriu, vamos fazer parceria. Você pega o violão, eu escrevo a poesia pra falar de educação nesta nossa cantoria. Pra falar de educação nesta nossa cantoria. Que Paulo Freire nos ilumine de lá, da onde ele deve estar, com sua pedagogia. E aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nesta guerra, soletrar a cidadania. E aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nesta guerra, soletrar a cidadania. A começar quando vi o sol raiar, e que soletrar a vida é bem mais que um beabá. Boa tarde. Em nome da comissão organizadora, desejamos que sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Congresso Internacional Freire e Vygotsky por uma Educação Emancipatória. Eu sou Marília Gaia e, junto com o Márcio Cruz, vamos fazer a coordenação aqui dessa mesa de abertura. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, sou uma mulher negra, sou mãe
e no intuito de contribuir com aqueles e aquelas que por algum motivo não conseguem me ver nesse momento, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho cabelo crespo, cabelo curto, eu estou usando óculos, nesse momento eu estou com um vestido preto, com flores brancas e amarelas, estou com brinco, sem maquiagem no rosto, com um batom de cor clara, e atrás de mim há uma parede de cor clara também, sem nenhuma imagem. Olá, boa tarde. Eu sou Márcio Cruz, pesquisador do Instituto de Direitos Humanos, Econômicos e Sociais, e junto com a Marília vou colaborar aqui para facilitar esta mesa de abertura do Congresso Internacional Paulo Freire Vygotsky por uma educação emancipadora. Para aqueles e aquelas que não... para colaborar com a visão daqueles e aquelas que não estão vendo, ficou estranho, mas assim eu queria me expressar, né? Eu também vou fazer aqui a minha audiodescrição, tal como a professora Marília fez, né? Eu sou uma pessoa de pele clara, sou calvo, não uso barba neste momento, uso um óculos claro, tenho uma camisa azul clara, ao fundo uma estante de livros, e também um painel com um desenho do rosto de Paulo Freire, onde está escrito Paulo Freire vive, e ao lado deste rosto uma outra frase escrita vida, pão, vacina e educação. Desde já, queremos agradecer a esta bela mística produzida pelos coletivos de cultura e comunicação do MST, da região sul, para a abertura deste Congresso Internacional. Ao mesmo tempo, queremos nos solidarizar com as milhões de vítimas que sobreviveram ao contágio do coronavírus, algumas com sequelas graves. Nos solidarizamos também com os familiares, amigos e companheiros das mais de 69 mil vítimas fatais desta tragédia humana, que poderia ter sido menor caso o governo federal não tivesse atuado com descaso com a ciência e com a vida. Neste 8 de novembro, damos início a este evento que marca um tempo de enormes contradições e a necessidade de diálogos sobre os caminhos da educação no Brasil e no mundo, numa perspectiva emancipatória. Este é um momento de muita alegria, construído a partir de muito trabalho, no meio de uma pandemia, e também, junto aí, no meio de um governo com atitudes e iniciativas antidemocráticas que desrespeitam o povo, desrespeitam a autonomia das instituições de ensino, desrespeitam a educação pública de qualidade. Estamos aqui, então, para reafirmar a nossa visão de mundo e de compromisso com a educação e a sociedade inclusiva, libertadora e emancipatória. Não é por acaso que esse congresso carrega o nome de dois importantes expoentes destes compromissos aqui declarados. Faz uma homenagem ao centenário de nascimento de Paulo Freire, educador, pedagogo e filósofo, que é considerado mundo afora um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia. Freire é simplesmente o brasileiro mais homenageado em todos os tempos, com 29 títulos de doutor honoris causa por universidades da Europa e das Américas, e tem centenas de outras menções e prêmios, como a Educação pela Paz, da Unesco, que Freire recebeu em 1986. Ele é o criador da pedagogia do oprimido, e agora é citado em um novo e impressionante título de reconhecimento. Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo e está entre os 3 pensadores mais citados do mundo em universidades da área das humanas. Os ataques que o patrono da educação brasileira vem sofrendo das elites econômicas e políticas no Brasil evidencia a potência libertadora da sua vida, da sua obra e do seu legado. O Congresso Internacional, então, homenageia também Levi Semenov-Vygotsky, psicólogo e educador soviético, nascido na Bielorrússia, que completaria, neste 17 de novembro, 125 anos de nascimento.
Seu trabalho abriu fronteiras à psicologia e à educação, fundando uma escola de pensamento incontornável às perspectivas críticas. O seu compromisso com a educação emancipadora, com os espaços coletivos, com a autonomia dos sujeitos e o desenvolvimento humano é revelado também na sua vida e obra. A teoria histórico-cultural, que tem em Vygotsky um dos principais autores, é reconhecida mundialmente e de grande atualidade para pensar o humano de nosso tempo. É importante citar que não há liberdade, não há autonomia e nem emancipação sem participação. Estes valores foram vivenciados na construção deste Congresso Internacional, que damos início aqui nessa cerimônia de abertura. É um congresso construído por muitas mãos, muitos corações, muitas mentes, muitas cores, muitos aprendizados, a partir dos movimentos sociais, sindicais, camponeses, educadores e educadoras e docentes de diferentes instituições públicas de ensino. A UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, acolheu esse processo com os profissionais das diferentes áreas, dedicando compromisso e empenho social e coletivo para que chegássemos neste presente momento. A senda, então, está aberta para trilharmos. Esperamos estar à altura desses dois gigantes da educação mundial, Freire e Vygotsky, e dos desafios que o mundo nos coloca na construção de uma sociedade justa, igualitária, diversa e emancipada. O Congresso Internacional Paulo Freire e Vygotsky, por uma educação emancipatória, tem então seu início na fala das ilustres pessoas convidadas que nos seguirão aqui nesta abertura. Antes de passar a palavra para a primeira pessoa que dá início aqui a este processo de abertura, nós gostaríamos de citar alguns trechos, alguns aforismos e momentos dos pensadores homenageados por este Congresso Internacional. Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado de nossa história, de nossa cultura, a memória, às vezes difusa, às vezes nítida, clara, de ruas da infância, da adolescência. Experimentamos, é certo, na travessia que fizemos, um alvoroço na alma, síntese de sentimentos contraditórios. Cartas a Cristina, Paulo Freire. A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota d'água. A palavra está para a consciência como o pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula viva está para o organismo, como o átomo para o cosmos. Este é o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana. Palavras de Vygotsky. Neste instante, para darmos início às falas do Congresso Internacional, quero convidar aqui para tomar início a este momento o professor Áureo Mafra de Moraes, chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, em nome do magnífico reitor, professor Dr. Ubaldo César Baltazar, que não pôde estar aqui conosco. Então, professor Áureo, deixo contigo a palavra. Espero que todos e todas estejam me ouvindo perfeitamente. E antes de iniciar a minha saudação, em nome do professor Ubaldo, também quero fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos grisalhos, barba também grisalha, nesse momento encoberta por uma máscara de proteção facial na cor branca. Estou usando óculos de aros vermelhos e a minha camisa é uma camisa na cor vinho. No fundo da minha imagem, parcialmente, duas obras, dois quadros que estão presentes na minha sala de trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todas e todos. Em nome do professor Ubaldo César Baltazar, nosso reitor, e da professora Kátia Carvalho Pinto, vice-reitora,
que, em função de imprevistos e de outros compromissos, não puderam estar presentes, mas fizeram questão, evidentemente, que a universidade estivesse aqui representada. Eu quero cumprimentá-las todas e todos e tomarei a liberdade de saudar diretamente nosso deputado Pedro Czai, que, junto com a universidade, participamos desse esforço de organizar várias iniciativas no sentido de discutir e refletir sobre o processo de uma educação inclusiva, que é a síntese, digamos, contida no nome desse evento. Além do mais, destacar também que, mais do que inclusiva, a educação que defendemos é uma educação emancipatória e, portanto, nada mais adequado e pertinente do que associarmos essas duas referências que tanto a professora Marília quanto o Márcio já fizeram questão de forma muito sintética de apresentar, porque, evidentemente, Paulo Freire e Vygotsky não cabem nas nossas modestas descrições, por mais que nós pensemos em valorizá-los. Suas obras estarão, evidentemente, muito além daquilo que a nossa limitação consegue situar. Quero dizer a vocês que nada mais adequado e pertinente, mas também nada mais oportuno do que estamos falando sobre isso nesse momento. No momento em que não só a educação pública, mas a educação de caráter emancipador, não só a educação superior pública, mas a educação pública de modo geral, e eu diria até de forma muito abrangente, num momento em que a ciência, e que o conhecimento e que as nossas práticas formativas têm sido objeto de tamanhas e tão agressivas ameaças, muitas delas já transformadas em ações e não só em ameaças, reunir tantas pessoas com a convergência dessa proposta é, acima de tudo, necessário. O professor Ubaldo, como eu disse há pouco, teve um imprevisto agora no início da tarde. Eu, inclusive, vou ter que pedir licença a todas e todos, porque logo na sequência preciso me ausentar, porque já tem uma outra dessas várias telereuniões confirmada e agendada, mas fiz questão de estar aqui para parabenizar a iniciativa, a dedicação e a alternativa que temos encontrado de fortalecer os nossos laços, mesmo que ainda seja de forma virtual. E aí quero fazer uma menção específica à professora Larissa, que está aqui conosco, nossa vice-diretora do Centro de Ciências da Educação da Universidade, recentemente eleita, que foi eleita num processo virtual, que tomou posse num processo virtual, e eu fiz questão também de participar daquele evento, né, professora Larissa? Porque, muito embora nós todos sintamos falta do contato, da presença, da companhia e dos afetos, nós precisamos continuar discutindo e refletindo sobre as demandas que o nosso papel enquanto educadoras e educadores nos exige. Então, professora Marília, Márcio, deputado Pedro e demais colegas participantes desse evento, a Universidade Federal de Santa Catarina saúda cada um e cada uma, destaca o seu orgulho de poder participar desse processo e coloca de novo e sempre o nosso esforço para juntarmos as iniciativas como essa e levarmos cada vez mais essa importante ferramenta que é a educação emancipadora, emancipatória, enfim, adiante para continuarmos perseguindo a formação do maior número possível de cidadãos e cidadãs fortemente engajados com esses princípios que tão bem foram definidos aqui. Uma boa tarde a todas e todos, um grande evento para todos. Obrigado. Muito obrigada, professor Aldo, pelas palavras aí em nome da reitoria. Desde já a gente aproveita para agradecer, como comissão organizadora, a acolhida da UFSC a este evento. Trago aqui agora um trecho do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo ou tentar impor a ele, mas dialogar com ele
sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão de mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo em que se constitui. A ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de pregar no deserto. Quero convidar agora, então, para fazer o uso da palavra, o deputado federal por Santa Catarina, Pedro Pizai, que é educador, professor, e integra a Comissão de Educação da Câmara Federal, que é uma das instituições de Estado promotoras deste congresso. Muito obrigado, Marília, Márcio. Quero cumprimentar a todos, na pessoa do professor Áureo, que representa aqui o magnífico reitor, professor Ubaldo. Em nome da Larissa, cumprimentar todos os profissionais, os educadores, os professores da Universidade Federal, junto com a Solange Alves, da Universidade Federal da Fronteira Sul, cumprimentar a todos que se mobilizaram neste grande mutirão solidário para realizar um dos maiores congressos sobre Vygotsky e Paulo Freire. Quando vocês nos informam que tem mais de 8.000 inscritos, de 24 nacionalidades, de vários países do mundo, para pensar, dialogar, se encontrar, experienciar nesses 5 dias de Congresso Internacional de Paulo Freire e Vygotsky, nos traz uma esperança do esperançar de Paulo Freire enorme para nós. Nesta conjuntura que vivemos, neste momento histórico que vivemos, no mundo, e principalmente aqui na América Latina, e particularmente no Brasil, nunca foi tão importante e necessário ler, reler, ressignificar Paulo Freire a partir da experiência vivida neste momento histórico. Nunca foi tão necessário e imprescindível ler, reler e significar Vygotsky à luz das nossas experiências e da nossa história brasileira, latino-americana e mundial. Parabéns à Universidade Federal. Parabéns a todos que constroem este congresso. Tenho muito orgulho de ser professor universitário há 30 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma comissão num espaço de luta permanente e contraditória neste momento histórico. E ser parceiro, participar e contribuir com este Congresso Internacional. Em segundo lugar, se nós falarmos da conjuntura, nós não precisamos muito aqui tecer comentários do que está significando esse momento histórico no mundo, na América Latina e aqui no nosso Brasil. Quem sabe, como diz Anita Freire, que na quarta vamos fazer uma homenagem a Paulo Freire, Anita Freire, quando nos encontros do centenário de Paulo Freire, ela vai dizendo: nunca se colocou tanto, com tanta força, ler e reler Paulo Freire. Eu acho que Bolsonaro está nos ajudando a reler Paulo Freire, ressuscitar Paulo Freire, trazer de volta a força de Paulo Freire, das palavras, dos valores, dos gestos, da sua postura e da sua experiência vivida ao longo da sua trajetória humana, como também Vygotsky. Por isso, bem-vindo a Paulo Freire, bem-vindo Vygotsky, a novas leituras, a novas interpretações, a novas lutas. Por isso, na contradição e na dialética, esta conjuntura histórica reafirma a escola pública, a universidade pública, a ciência, mas também a sabedoria popular, os diferentes saberes, as diferentes experiências vividas nos movimentos sociais, no movimento sindical,
no movimento popular, de homens e mulheres, né, desse mundo, da América Latina e aqui do Brasil. Por isso, eu não tenho dúvida que a espiritualidade inicial da primeira manifestação aqui desse congresso, de que lado a gente está? Paulo Freire, numa de várias escritas dele, ele diz em determinado momento, e nesse momento de desigualdade, de fome, de miséria, de pandemia, de ultraliberalismo, nesse país de desmonte da nossa soberania, olhar para os pobres, olhar para os pequenos, para os excluídos, Paulo Freire diz, quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Paulo Freire presente, parabéns a todos, participamos ativamente esta semana e que esta semana sirva para duas coisas, para aumentar nossa indignação, para aumentar nossa rebeldia, para aumentar mais nossa revolta ao que hoje vivenciamos de opressão neste país e neste mundo. Que sirva para a gente denunciar, nos rebelar a tudo que produz tanta desigualdade, injustiça, sofrimento humano e morte humana. Esse é um sentimento que nós temos que sair na sexta-feira com mais e mais indignação e rebeldia. Mas ao mesmo tempo, nós vamos terminar sexta-feira com energia, com força, do esperançar, do toque em frente, ou de Ariano Suassuna, que leu muito Paulo Freire, que diz, eu não gosto dos pessimistas. Pessimista é muito chato. Mas também não gosto dos otimistas, porque o otimista é muito iludido. E diz Ariano Suassuna, eu prefiro ser realista, esperançoso. Crítico profundo do momento atual e o esperançoso do esperançar de Paulo Freire para construir um outro Brasil urgente, possível e necessário. E um outro mundo é possível e necessário porque estamos dialogando aqui com diferentes nações do nosso planeta para falar de Vygotsky e Paulo Freire. Vygotsky e Paulo Freire ressuscitarão nas nossas lutas sociais, nas nossas lutas por justiça, por igualdade, por diversidade e por emancipação humana. Um grande abraço, parabéns a todos e bom congresso a todos. Paulo Freire e Vygotsky, presente. Obrigado, deputado federal Pedro Kizai, companheiro de lutas, obrigado por suas falas que nos trazem a ideia deste congresso de nos trazer a rebeldia, a indignação e o esperançar de um inédito viável freiriano. Quero aqui registrar também o apoio mobilizador para a realização deste congresso internacional, Paulo Freire Vygotsky, da Comissão de Educação aqui também da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na pessoa da deputada estadual Luciane Carminati, que, por motivo de força maior, não pôde estar conosco aqui nesta sala de conferência, mas mandou um vídeo de saudação a esta abertura, fez questão de mandar um vídeo. Então, eu queria pedir à organização para passar o vídeo de saudação da deputada estadual e professora educadora Luciane Carminati. Olá, sou a deputada estadual Luciane Carminati. Não posso estar com vocês na abertura deste grande evento, desse seminário internacional Freire Vygotsky, em função de minha viagem de Chapecó a Florianópolis, exatamente neste horário.
mas eu quero transmitir a todos vocês desejo de muito sucesso e parabenizá-los e parabenizá-las pela coragem de fazer um evento de tamanha grandiosidade. Nosso querido mestre Freire completa neste ano seu centenário, 100 anos de vida, de memória, de histórias, de experiências, de construções que nos deixam um legado fenomenal na pedagogia da esperança. E Vygotsky, nosso grande teórico da pedagogia, da educação, da pedagogia histórico-crítica, 2 ícones da educação mundial e da educação brasileira também, quando nós falamos de Freire. É impossível pensar em educação sem compreender, sem refletir, sem historicizar as duas personalidades que trazem contribuições para a compreensão de uma pedagogia libertadora, histórico-crítica e uma pedagogia que promove a esperança também a partir dos saberes dos sujeitos historicamente constituídos. Então, parabéns, estaremos juntos e juntas na mesa da conferência de quinta-feira. Um grande abraço, parabéns, muito sucesso, tenho certeza que será um marco na construção da educação freiriana e também vigotskiana. Um grande abraço a todos e todas. Nossa gratidão à deputada Luciane Carminati, que mandou um vídeo para participar, então, aqui dessa abertura da conferência. Mais uma frase, então, de Freire. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Essa expressão está na pedagogia da autonomia. Eu quero convidar agora, para fazer o uso da fala, o companheiro, educador, militante social e político, Heleno Araújo, que é professor de educação básica no estado de Pernambuco e preside a Conferência Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Educação, a CNTE. Heleno, deixo contigo a palavra. Obrigado. Obrigado, companheiro Márcio. Boa tarde para todas as pessoas. Quero saudar toda a comissão organizadora deste Congresso Internacional, cumprimentando o Márcio e a Marília. Quero cumprimentar também todas as convidadas, todos os convidados, saudando o deputado Pedro Kizai e tantas companheiras e companheiros aqui presentes na luta coletiva e no trabalho dentro do Fórum Nacional Popular de Educação. Junto com o deputado Pedro Kizai, quero saudar a Giovana da Amped, que divide essa coordenação do fórum conosco, para cumprimentar todos os convidados, todas as convidadas. O Congresso Internacional nos provoca, dentro de um contexto, a pensar essa educação pública emancipatória. E, de fato, para ser emancipatória, tem que ser pública. E como nós estamos numa forte campanha de que se é público, é para todas as pessoas, é muito importante o que estamos fazendo nesse contexto, com o lema também da CONAP 2022, a Conferência Nacional Popular de Educação. Educação pública e popular se constrói com participação social. Nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. E este congresso acontece dentro de um contexto muito difícil, muito complicado para nós. Um contexto de pandemia, mas também de pandemônio, que foi instalado em nosso país, principalmente a partir de 2016, com o golpe, com a emenda constitucional 95, e desde lá, esse grupo de pessoas, promovendo esse pandemônio em nosso país, a situação foi agravada com a pandemia. E para sairmos destas situações de pandemônio e de pandemia,
se exige muito diálogo social e político. E este congresso é uma forte, contribuição para aprimorar esses diálogos. Uma programação intensa durante essa semana, com a possibilidade de reflexão, de debate, de ensinamento e aprendizagem importante desse processo, como também acabou de fazer a ANPED no seu encontro, também preparado, com diversas palestras anteriores, um debate profundo, buscando formas, caminhos alternativos à situação que estamos vivendo. E estamos fazendo isso também toda semana, combatendo a PEC 23, que foi aprovada em primeiro turno, e queremos derrotá-la amanhã no segundo turno, combatendo a PEC 32, que no seu conteúdo vai atacando diretamente o que nós estamos propondo melhorar, avançar e aprimorar em nosso país, que é ter uma educação pública emancipatória. Por isso, parabéns pela organização do Congresso, pelos números que o deputado Pedro Kizai informou aqui, é um grande congresso internacional. Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e que saiamos daqui desse congresso fortalecidos e fortalecidas para continuar a luta em defesa da escola pública, da educação pública em nosso país. Um forte abraço, um bom congresso para todos nós. O homem, e aí humildemente, peço a licença poética ao Vygotsky colocar ser humano, o ser humano não serve apenas da experiência herdada fisicamente. Toda a nossa vida, o trabalho, o comportamento, baseiam-se na utilização muito ampla da experiência das gerações anteriores, ou seja, de uma experiência que não se transmite de pais para filhos através do nascimento. Convencionaremos chamá-la de experiência histórica. Vygotsky. Convido agora a professora Giovana Mendonça Lunardi Mendes, presidenta da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, para fazer uso da palavra aqui então. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É com imenso prazer que aceitamos o convite da comissão organizadora para estar aqui em nome da ANPED, mas também representando todas as sociedades científicas do país vinculadas à questão da educação, trazer as boas-vindas a vocês, participantes desse importante congresso. Gostaria de, inicialmente, fazer uma saudação e agradecimento à Universidade Federal de Santa Catarina e à sua reitoria, e muito especialmente aos colegas da comissão organizadora, a professora Luciane, professora Marília, professor Márcio, professora Sandra, que sei que mobilizaram aí grandes esforços e um período longo de preparação para poder trazer a público essa proposição e esse congresso tão grande que a gente está vivenciando a partir de hoje, Agradecer imensamente também todos os esforços do deputado Pedro, que tem sido incansável junto com toda a Comissão de Educação da Câmara, e aí professora Luciane também, que muitas vezes é uma voz solitária na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e tem feito lutas muito, muito bravas lá dentro para continuar defendendo a educação pública e o direito à educação de todas, todos e todes. Então, é com enorme satisfação que a gente saúda também os colegas internacionais, os participantes da América Latina e de diferentes regiões do Brasil e do mundo que estão aqui dispostos a continuar trazendo vivo, forte e combativo os pensamentos e as ideias desses dois ícones da educação mundial, No Brasil, especificamente, a ANPED, ao longo de todo esse ano, participou de um conjunto de atividades para celebrar o centenário de
de Paulo Freire, inclusive em articulações internacionais e tudo mais. No mundo, o mundo parou para discutir o legado do Paulo Freire, e esse legado tem se feito presente nas pesquisas, na pós-graduação e na produção científica do campo da educação. Vygotsky tem uma contribuição fundamental para pensar, inclusive, obras como a de Paulo Freire. Os fundamentos do pensamento vigotskiano, eles alicerçam um conjunto de outros pensadores que vieram depois dele e que têm como grande preocupação continuar construindo o que ele chamava de uma pedagogia revolucionária. E eu acho que essa é onde Paulo Freire e Vygotsky se juntam, entre tantas questões conceituais e de pensamento que a gente consegue colocar os dois para dialogarem e pensarem, como a questão da mediação, como a importância das condições sociais e tudo mais. A ideia e a crença de que a educação em si consegue provocar rupturas nos sujeitos, no contexto social, é uma das questões que podem nos alimentar muito ao longo desse contexto. Gostaria de encerrar dizendo para vocês também da minha alegria, e aqui eu falo não como presidenta da Amped, mas eu falo como catarinense, de esse congresso estar sendo realizado em Santa Catarina, um estado que nos últimos 2 anos tem tido uma imagem completamente vinculada a essa onda de ultradireita e conservadora que a gente tem no país. As notícias que nós temos e que veiculam-se nacionalmente de representações do nosso estado, tirando os nossos poucos mais fortes combatentes, como o deputado Pedro, são de representações alinhadas a esse projeto de ataque e de ameaça constante à educação pública, à defesa e à liberdade de cátedra dos professores, a anticiência, o anti-intelectualismo e tudo mais. Então, minha satisfação e meu profundo obrigada a todos os organizadores por assumirem o desafio de realizar esse congresso em Santa Catarina, que, muitos podem não saber, foi um dos primeiros estados brasileiros a ter uma proposta curricular pautada na pedagogia histórico-social. Nós tivemos um congresso em homenagem a Vygotsky nesse estado em 1988, 89, se eu bem me lembro, professor Pedro, Solange, Luciane, Márcia, os colegas catarinenses devem lembrar desse momento. E foi um momento sublime, porque nós tivemos no estado a presença de Vygotskaya, filha do Vygotsky, de pensadores que traziam a tradição e a construção do pensamento histórico-cultural, e a educação do estado de Santa Catarina ela foi revolucionária naquele momento, e passamos décadas construindo uma proposta curricular coletiva, articulada e discutida com os professores da educação pública. Então, esse estado tem essa raiz, esse estado tem redes municipais lá do Oeste que assumiram Paulo Freire como pensamento e articulador das propostas curriculares dos municípios no momento da abertura da ditadura militar, lá nos anos 80, com anos de propostas emancipadoras, e é muito, muito importante que a gente consiga recuperar essa história, constituir essa história novamente e perceber que nós temos chance de construir um outro futuro, inclusive nesses espaços e contextos conservadores e de retrocesso que a gente está vivendo. A história é cíclica, ela permite que a gente se desafie o tempo todo, então é com muita esperança mesmo, do verbo esperançar, que a gente vê e vivencia
momentos como esse. Muito obrigada pela oportunidade, tenham uma excelente semana, desejamos que esse momento seja muito profícuo e que a gente possa sair daqui fortalecido para continuar nesse debate e no enfrentamento necessário para a defesa da educação pública desse país. Obrigada. Obrigado, professora Giovana Mendes, presidenta da Amped. Esse é o compromisso do Congresso Paulo Freire Vygotsky, levar o legado, né, não só intelectual, mas de exemplo de vida desses dois pensadores que dedicaram a sua palavra e o seu fazer, né, dedicaram a coerência à sua palavra e ao seu fazer. Então, eu queria muito agradecer a sua participação e já convidar para fazer o uso da palavra, né, os sujeitos deste processo, uma parte dos sujeitos desses processos de educação exercidos pelas universidades públicas deste país, que é o representante dos estudantes do ensino superior, o Diego Carlos Ferreira, que estuda na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e é diretor de extensão da União Nacional de Estudantes. Então, Diego, deixo contigo a palavra. Muito obrigado, Márcio. Queria, né, dar boa tarde a todas e todos aqui presentes, né? Então, como bem dito, né, estudante da Universidade Federal de Viçosa, e para melhorar, sou estudante de licenciatura em História, né? Então, para mim, estar nesse espaço é de grande lisonjeamento, né, de estar presente aqui com todos vocês. Inclusive, comentando, né, com os nossos amigos aí de Santa Catarina, a Gabi em especial, né? Eu fiz uma disciplina agora, né, de educação, de psicologia em educação, e passei por esses autores, por esses pensadores, né, tanto Vygotsky quanto também Freire. Então, está aqui também, inclusive, ter um pouco, né, de poder compartilhar e aprofundar, né, nesses dois pensadores também. E aí vou realizar aqui também a minha audiodescrição. Eu sou branco, com barba, cabelos cacheados até os ombros. Eu utilizo uma camisa azul e, ao fundo, uma parede branca com um quadro com a escrita "O Brasil se une pela democracia". E aí, né, desde já, mais uma vez, saudar esse congresso, né, que se coloca na linha de frente no debate sobre a educação, mas também com foco nesses dois grandes pensadores, que é Freire e Vygotsky, né? E, para além disso, a Universidade Federal de Santa Catarina, que nos acolhe, as universidades públicas que têm sofrido tanto nesse desgoverno atual, né, com os cortes orçamentários, com a perca de sua autonomia. Então, é muito importante quando a gente também se coloca na linha de frente desses processos de construção. Para nós da UNE, né, todo o debate sobre o processo educacional que acontece em cada canto desse país e no mundo nos deixam muito felizes, né, e esperançosos de que um novo modelo educacional ele é possível, existe um outro caminho, e tendo como princípios basilares o seu caráter público e emancipatório. E é dessa forma, né, que nesse processo de compreendermos coisas básicas, né, dos grandes legados desses dois pensadores para a educação, Vygotsky ali com ênfase nos seus estudos sobre o pensamento, a linguagem, consequentemente os seus impactos no processo de ensino-aprendizagem, o Freire com a sua prática revolucionária da alfabetização, mas também com suas proposições de uma nova pedagogia possível, né, principalmente nesse momento em que passamos, né, por um processo intenso de desmonte dessa educação pública, da ciência e da tecnologia, e principalmente da formação continuada da docência, né? Nós, estudantes, enfrentamos hoje uma grande batalha pela recomposição do orçamento da CAPES, que eu, inclusive, sou bolsista do Programa de Iniciação à Docência, e nós estamos sem bolsas há mais de 2 meses. Então, nós estamos aí nessa luta incessante pelo pagamento dessas mais de 60 mil bolsas. E isso não foi uma falta de cuidado no orçamento da CAPES, na educação, das licenciaturas. Isso foi um projeto, né? Darcy Ribeiro é um grande profeta desse processo, né? Que a educação ela não passa por um processo, por um descuido. Isso é um projeto
de educação que está posto sobre o nosso país. E esses espaços como este, né, são de extrema importância e demonstram inteiramente a nossa resistência das licenciaturas, da educação como um todo. Porque para pensar a educação e seus pensadores é pensar também no desenvolvimento do nosso país. Menos que isso, eu tenho convicção que é impossível. A educação, ela é central em todo o processo do país. Mas, mais uma vez, né, já partindo para encerrar, quero agradecer ao convite, e nós da UNE nos colocamos à disposição sempre a esse espaço, e como estudante de licenciatura, mais uma vez, né, demonstro aí a minha felicidade de poder estar aqui acompanhando esse espaço histórico. E assim como já dizia o próprio Freire, né, se a nossa opção ela é progressiva, se estamos a favor da vida, não da morte, da equidade, não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver a nossa opção e encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. E esse congresso é um grande passo para deixarmos de dizer e passarmos a fazer. Então, eu desejo a todos e todas um bom congresso, que daqui saiam grandes novas ideias para a gente salvar a educação e salvar o nosso país. Viva o centenário de Paulo Freire, viva a educação pública. Muito obrigada, Diego, por compartilhar conosco aí o vigor, a esperança, né, da juventude e ressaltar a importância da participação e da organização estudantil. Quero, a partir de um dito do Vygotsky, de que o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento, chamar agora, para fazer uso da palavra, a Isabela Camini, que é pedagoga, doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, militante do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estudiosa de Paulo Freire e que atuou ativamente na construção desse congresso. Isabela? Está sem o áudio, Isabela. Uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite. Sei o quanto é de responsabilidade falar em nome dos movimentos sociais, mas é com alegria que eu faço isto. Gostaria de cumprimentar o representante do reitor desta universidade, o professor Áureo Mafra, que representa, então, o Ubaldo César Baltazar, que não pôde estar aqui, e também o deputado Pedro Cuzai, da Comissão de Educação da Câmara Federal, que tanto tem se dedicado para que este congresso chegasse neste momento e nesta abertura. Em nome de vocês, eu cumprimento e abraço a todos e a todas que estão nesta mesa de abertura de um congresso internacional que se colocou com tantos desafios por ter que se realizar neste momento histórico. E é com imensa alegria que nós, dos movimentos sociais populares da América Latina e do Caribe, acompanhamos o processo que veio construindo democraticamente este congresso no decorrer de mais de um ano de trabalho. Eu sou testemunha de que foram várias jornadas de trabalho desta equipe que se dedicou a construí-lo. Nós consideramos um ato de coragem da Universidade Federal de Santa Catarina se propor a sediar um congresso internacional em tempos de pandemia. Hoje, com mais de 600 mil óbitos em todo o Brasil. Para isto, a universidade precisou se reinventar. E os esforços da coordenação geral
e de todas as pessoas que se envolveram cotidianamente nesta construção tiveram que ser redobrados a cada dia. E os movimentos sociais de lutas permanentes pela educação pública, libertadora, emancipatória, não poderiam ficar de fora deste momento histórico que une dois históricos pensadores, comprometidos com projetos educativos que levem em conta o ser humano integral, livre de qualquer ato de opressão. Freire e Vygotsky não se conheceram, viveram em hemisférios e tempos diferentes, mas têm em comum uma vida dedicada à formação humana. Este congresso nos oportuniza reler as suas obras, aprofundá-los e revigorá-los em nossas práticas sociais, tendo em vista construirmos uma sociedade sem opressores e sem oprimidos. Por isso, enquanto houver oprimidos, haverá pedagogia do oprimido e pedagogia socialista. Que Vygotsky e Freire inspire nosso trabalho educativo, de modo especial neste momento com o retorno às aulas presenciais. Que eles sejam a nossa força para dar o acolhimento humanizado às milhares de crianças e adolescentes que retornarão às escolas órfãs de pai ou de mãe, em todo o Brasil e em todo o mundo. A pergunta que nós, dos movimentos sociais, nos fazemos é: que escola, que formação dará conta do acolhimento de tanta dor, de tantos corações machucados, em luto, que não puderam viver o seu luto lá na sua família, na sua comunidade? Quem cuidará dos educadores que terão que cuidar e acolher estas crianças e adolescentes? Esperamos que este congresso, tão bem pensado, mesmo a realizar-se online, nos oriente a termos coragem diante das dúvidas e do cansaço quando lutamos. Que eles nos inspirem quando estamos nas escolas, nas cooperativas, nas ruas, quando marchamos por justiça e liberdade. Como tão bem disse Paulo Freire, organizem marchas, organizem as mulheres, os homens, os educadores, marchem contra a indecência que tem em Brasília. Quantas marchas nós teríamos que fazer para combater a indecência que tem em Brasília? Não é, deputado Pedro? Não é por acaso que temos mais de 8.000 inscritos neste congresso, de diferentes países. O mundo está sedento das ideias, da ousadia, do compromisso ético-político destes dois pensadores, Freire e Vygotsky, dos quais nós herdamos um legado que levaremos a vida inteira para entendê-los e vivê-los. Essa busca de tantas pessoas para estar conosco nesta semana nos anima, nos encoraja e nos dá aquela esperança do verbo esperançar que tanto Paulo Freire falava. Um grande abraço e seguimos juntos nos próximos dias. Obrigado, companheira Isabela Camini, companheira de sonhos e lutas, que usou a palavra em nome dos movimentos sociais nesta abertura do Congresso Internacional Freire e Vygotsky. Eu quero, então, agora
convidar para fazer uso da palavra neste momento a professora doutora Márcia Robolt, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidenta na região sul da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ANFOC. Professora Márcia, deixo contigo a palavra. Está sem som, Márcia. Sem som. Professora Márcia, não estou lhe escutando, não sei se sou só eu. Está sem som. O microfone dela está desligado. Ela pediu Não pra estamos gente lhe ouvindo, Márcia. Passar para o próximo, eu acho que ela vai tentar ali entrar novamente, tá? A gente retoma daqui a pouquinho com a professora Márcia, então. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feita. Aqui falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia. Convido agora a professora da UFSC, professora Larissa Moreira Ferreira, atualmente vice-diretora do Centro de Ciências da Educação da UFSC, que abriga esse congresso, para fazer uso da palavra. E, em nome da professora Larissa, agradecemos o apoio do SED, que é o Centro de Ciências da Educação, à realização deste evento. Me ouvem? Que bom. Então, primeiramente, muito obrigada, professora Marília, muito obrigada à comissão organizadora do evento. Cumprimento, né, os e as presentes, a mesa, né, e aos participantes. Eu acho assim, não temos mais palavras, né, para reiterar a importância dos pensadores, né, que são objeto desse evento, a importância das ideias que eles deixaram, certamente não vai se esvair num futuro tão próximo, e muito menos não sumirá em função de tantos ataques, né? Então, o que eles fizeram é muito maior do que isso que vivemos. De tudo que já foi dito aqui, né, muito poderia ser falado, mas eu gostaria de aproveitar na minha fala para destacar a qualidade transgressora deste evento, para destacar que nós somos sobreviventes, não só de uma pandemia, mas enquanto pessoas que defendem o conhecimento e a ciência. Estar aqui é uma atitude transgressora, é uma atitude de sobrevivência. Sobrevivemos aos cortes, aos ataques à universidade, sobrevivemos até mesmo à impossibilidade de nos reunirmos presencialmente. Nós sobrevivemos, nós transgredimos, nós encontramos meios, porque é essa a nossa força, é essa a nossa característica, é isto que fazemos, né? E gostaria de desejar a todos os participantes do evento que não subestimassem, em momento algum, a importância do que vem aqui para fazer, de que não subestimem a importância de aproveitar, de discutir, de dialogar, de trocar, de tudo isso que não gostariam que nós fizéssemos, especialmente em relação às ideias que falamos, que tratamos. Então, pensem nisso, espero que esse sentimento os acompanhe e as acompanhe durante a realização deste evento, que lembrem
que cada ação, cada troca, cada palavra, cada porquê, cada questionamento, cada comentário é um ato de resistência e de sobrevivência. Resistimos e resistiremos. Muito obrigada e um bom evento a todos e a todas. Grato, professora Larissa Ferreira, atualmente vice-diretora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Basicamente, e muito importante o conjunto da sua fala, mas particularmente pelos conceitos de resistência e sobrevivência que você oferece ao final, neste momento tão difícil para o Brasil e tão desafiador para educadores e educadoras que estão atuando no presente e pavimentando o futuro deste país e do mundo. Eu queria checar com a professora Márcia se já conseguimos ouvi-la. Não sei se ela saiu e não retornou. Então, a professora Márcia ainda não conseguiu retornar. Eu queria chamar para fazer uso da palavra, já está aqui conosco, é a professora doutora Solange Alves, que é professora do curso de Pedagogia e do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul e que participou desde o início idealizador deste Congresso Internacional Paulo Freire e Vygotsky por uma educação emancipadora. Professora Solange, deixo contigo a palavra. Me ouvem? Sim. Muito boa tarde a cada um e a cada uma desta mesa e a todos e todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu também quero fazer minha audiodescrição. Eu sou professora Solange Maria Alves, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos até os ombros, uso óculos, e nesse momento estou na minha sala de trabalho, em minha casa. Atrás de mim tem alguns quadros e uma estante com alguns livros. E é deste lugar que eu estou emocionada também, ouvindo as inúmeras falas, contribuições que foram trazendo à memória da gente esse processo que estamos vivendo há mais de 2 anos já, né? De construção deste evento que inauguramos hoje. Quero saudar e agradecer, ao mesmo tempo, em nome do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFFS, também em nome do curso de Geografia, na pessoa do professor William Simões, que muito contribuiu com a gente durante todo esse processo e nos ajudou a construir esse evento tão importante. Quero cumprimentar o professor Pedro Kzai, que ajudou no primeiro sopro deste movimento aqui do oeste de Santa Catarina, desde aqui, né, deste velho oeste de Santa Catarina para o mundo. Lembrar alguns colegas, companheiros que não estão aqui hoje, mas que estiveram nesse início, nos ajudando, pensando, organizando, né? Como, por exemplo, os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó, professora Deise Silk, que muito nos ajudou, professora Alvete Bidin, né? E tantos outros, Ernesto Pool, né? da editora Expressão Popular, que muito nos ajudou desde esse início e que, de fato, nesse momento, é uma imagem que me traz muito o vivo, né? Esse processo que nós estamos construindo há tanto tempo e que culmina hoje com essa inauguração, por assim dizer. Então, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa e honrada de estar aqui e dizer que seguramente, e todos os que estão nesta mesa o sabem, este evento, neste formato que assume, né, em tempos de pandemia e distanciamento social, nós sentiremos falta daqueles primeiros planos e imagens que construímos quando iniciamos o processo de planejamento, né, e de organização deste evento. Naquele momento,
nós imaginávamos grandes encontros, né? Nós imaginávamos feiras da agricultura familiar, feira dos movimentos sociais, artesanatos, teatros, e toda a dimensão estética daquilo que é e que alimenta a luta de inúmeros educadores e educadoras pelo mundo afora, né? E de pessoas e movimentos envolvidos com a construção de um outro mundo possível. Então, vamos sentir falta daquilo que imaginávamos nas rodas de conversa, no abraço, o espanto e a alegria, né, das feiras, dos movimentos, dos atos, protestos, aplausos, místicas que nos mobilizam para seguir a luta. Não nos veremos como desejaríamos, como desejamos desde o início. Entretanto, isso não diminui a importância desse evento. Muito pelo contrário, esse congresso, como disse o professor Pedro lá no início, é um ato de rebeldia, é um ato de resistência, é um ato daqueles e daquelas que, em que pese todas as dores desse momento histórico que a gente está vivendo, estamos aqui para dizer, estamos vivos, estamos na luta, e a nossa rebeldia não é a rebeldia déspota que estamos experimentando ao longo de alguns anos, especialmente no Brasil. A nossa rebeldia é uma rebeldia revolucionária, crente no ser humano e na pedagogia da libertação. Uma rebeldia de milhares de seres humanos enredados na e pela utopia de um outro mundo sem fome, sem miséria, com distribuição justa das riquezas materiais e simbólicas produzidas pela humanidade. Este mundo é possível, é necessário e é por ele que nós lutamos. Gostaria de dizer, por fim, já me sentindo bastante contemplada pelas falas que me antecederam, do desejo de que nossas interações, diálogos, discussões sobre as nossas criações nos ajudem a continuar a luta desses dois grandes seres humanos que nos inspiram, Paulo Freire e Vygotsky. Que eles sejam sopros, os nossos encontros sejam sopros de grandes ventanias transformadoras, né? De uma educação revolucionária, de uma educação emancipatória, de uma educação pública que nos ajude também a fortalecer sempre a luta por justiça social. Para terminar, eu gostaria de dizer 2 versos de uma canção muito cara aos rebeldes revolucionários do sul do Brasil, que se chama Semeadura, escrita por Vitor Ramil e José Fogaça. E diz: nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito feito para amar. Nós vamos semear, companheiro, no coração, manhãs e frutos e sonhos para um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Semeemos. Muito obrigada. Gratidão, Solange, por encerrar a sua fala com essa bela letra de uma música que embalou a minha juventude. Eu, como um gaúcho, ouvi muito, né, na minha adolescência e juventude. E é isso, vamos semear sem ilusão, né? Mas vamos semear. Essa é a nossa tarefa. Eu queria perguntar para a professora Márcia Romualdan-Fopp se a gente já consegue ouvir. Vamos ver, fazer um teste. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Seja bem-vinda, professora Márcia. Deixo contigo Obrigada. A palavra, então, para a sua saudação e fala na abertura, nessa cerimônia de abertura do Congresso Internacional Freire e Vygotsky. Muito obrigada, viu? Desculpe aí pela questão tecnológica, que tive um probleminha mesmo no áudio, viu? Mas boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes, mesmo que desta forma, né, virtual. Eu farei uma audiodescrição minha, sou uma mulher branca, cabelos pretos, estou aqui com um fone de ouvido,
um casaquinho marrom e uma blusa colorida. Bem, eu fiz uma leitura de um pequeno texto aqui, farei uma leitura de um pequeno texto. Ao cumprimentar o professor Áureo, que representou a reitoria da UFSC, cumprimento os e as demais colegas presentes nesta mesa de abertura do Congresso Internacional Freire Vygotsky. Minha fala aqui, em nome da Associação Nacional pela Formação dos e das Profissionais da Educação, da ANFOP, como membro da diretoria, estando hoje na função de vice-presidente da região sul, eu destaco aqui a existência de mais de 40 anos desta instituição, que tem como pauta o contínuo posicionamento com as demais entidades científicas do campo educacional, com os movimentos sociais organizados, com os trabalhadores e estudantes e com os setores progressistas da população, em defesa da democracia, hoje ameaçada pela judicialização da política e pela politização do judiciário, em nome de um parcial combate à corrupção e da alegada necessidade de ajustes fiscais e cortes de gastos, assim como instituídos pela PEC 95, que comprometem os direitos e princípios constitucionais e o atingimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Neste momento em que se arquiteta o desmonte da educação pública e da política de formação e valorização dos professores, a ANFOP conclama os estudiosos e estudiosas, os pesquisadores e pesquisadoras do campo da formação de professores, coordenadores, coordenadoras institucionais, estudantes de licenciaturas e professores da educação básica e professoras a fortalecerem a mobilização e a participação da área educacional e reafirmar a defesa da escola pública, laica, estatal, gratuita e todos os níveis e modalidades de ensino, de qualidade referenciada no social e da educação como direito de todos os cidadãos e de todas as cidadãs brasileiras. Dessa forma, a ANFOP tem realizado muitas atividades de debate formativo, principalmente, ultimamente, em relação a Resolução 0219, que é a formação inicial de professores, a Resolução 01 de 2020, sobre a formação continuada de professores, ambas as resoluções um retrocesso para a concepção de formação de professores, bem como trazido o debate sobre a matriz de competências dos diretores escolares, além de emitir várias notas, esclarecimentos e posicionamentos, repudiando, por exemplo, neste momento, o atraso no pagamento das bolsas dos estudantes vinculadas ao PIBID e à residência pedagógica, como bem disse o Diego, um estudante de História hoje aí das nossas licenciaturas. A ANFOP tem investido energia em proporcionar a seus associados e associadas espaços de debate e esclarecimento sobre os ataques à educação, às universidades e escolas públicas, aos professores e professoras e demais profissionais da educação, supervisores, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores educacionais, dentre outros. Tendo em vista o reconhecimento dos diferentes espaços de resistência e de luta, considera-se esse evento, por meio de seus 9 potentes e necessários grupos de trabalho, com destaque para o GT6, Formação de Professores e Trabalho Docente, tendo em vista que tem temáticas vinculadas diretamente à ANFOP, considera-se que este evento se mostra como um ato denso e intenso de resistência, como já falado e comentado pelos meus colegas que me antecederam. E, neste caso, aproveito para parabenizar a Comissão de Educação de Santa Catarina, em nome da professora aguerrida, deputada estadual Luciane Carminati, e do deputado federal aqui presente, Pedro Utsai, para que este importante espaço de formação político-pedagógica totalmente acessível e sem custo algum a seus participantes. Então, deixo aí o reconhecimento e a gratidão por este evento tão importante. Em nome da ANFOP, desejo um ótimo congresso e registro aqui o nome de 3 colegas do Centro de Ciências da Educação, do SED,
que estão na organização deste congresso, mais diretamente, tais como a professora Luciane Schilwein, a professora Sandra Dalmagro e o professor Luciano Camilo, por terem aceitado o desafio e compromisso pela Universidade Federal de Santa Catarina, a universidade em que também atuo, para organizar esse primoroso evento que está em funcionamento há meses. Nós sabemos que ele já está em movimento há muito tempo aí. E gostei quando a professora Isabela, né, que me antecedeu aí, falou assim do ato de coragem. Então, eu penso que esses colegas, juntamente com a professora Carolina, que também sei que esteve no evento, né, então tem uma participação, né, muito forte aí na questão do ato de coragem. Encerro com as palavras de Paulo Freire, que neste ano de seu centenário de nascimento tem nos possibilitado uma abrangência mundial de sua concepção de educação emancipatória e de justiça social. E trago aqui esse excerto para finalizar. A conscientização é um compromisso histórico, é também consciência histórica. Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e atitude crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o, em lugar de submetê-lo. Freire, no livro Conscientização, de 1980. Muito obrigada e que tenhamos um excelente e primoroso evento. Muito obrigada, professora Márcia, por nos resgatar aí a importância da luta nesse momento, né, de corte de direitos, desde a formação de professores e professoras e também da atuação de professores e professoras no nosso país. Algumas pessoas têm perguntado sobre a lista de presença. Quem acessa diretamente pela plataforma, ao entrar pela plataforma do evento, o registro é automático. E algumas pessoas têm mencionado que utilizar a partir do aplicativo do Zoom facilita um pouco o áudio e a imagem, né? Acho que ao longo da semana a gente vai se aprimorando aí e vendo os melhores caminhos para acessar as atividades. Aqui mesmo, né? Eu já pus fone, tirei fone, a gente escuta um, não escuta. São os desafios, né? Entre tantos que vivemos nesse momento da pandemia, pelas atividades remotas, mas também a possibilidade da gente acessar 8.000 pessoas nesse congresso, que talvez não poderiam estar todas e todos se ele fosse presencialmente aqui em Florianópolis. Nesse momento aqui, quase 700 pessoas, né? Então, a gente sabe que as plataformas não estão preparadas para suportar tudo isso. Seguimos, então. Como um indivíduo só existe como um ser social, como um membro de algum grupo social, em cujo contexto ele segue a estrada do desenvolvimento histórico, a composição de sua personalidade e a estrutura de seu comportamento reveste-se de um caráter dependente da evolução social, cujos aspectos principais são determinados pelo grupo. De Vygotsky em A Transformação Socialista do Homem. Quero aqui agora apresentar a coordenação da comissão organizadora desse evento, professora Luciane Schilwein, professora Sandra Dalmagro e professor Juliano Camilo, todos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e convido a professora Luciane para fazer uso da palavra, então, em nome da coordenação da comissão organizadora do Congresso. Boa tarde a todas e todos. Me ouvem? Sim. Então, vou fazer também minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cor clara, estou com o cabelo preso, usando óculos e também usando um lenço, né? E usando um cartaz do evento ao fundo. Eu quero cumprimentar o professor doutor Áureo Mafra, que está representando o nosso excelentíssimo reitor da Universidade de Santa Catarina, doutor Ubaldo César Baltazar, e também cumprimentar o nosso apoiador mor, né, nosso querido deputado federal Pedro Czai, que representa aqui
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas sabemos do empenho pessoal, né, e do apoio pessoal do deputado para que este congresso se realizasse. Antes também de mais nada, né, já estou falando, enfim, indico que essa minha fala, ela expressa a voz da coordenação desse congresso, a minha, a da Sandra e a do Juliano, e que nós aprendemos a construir em tríade, né? Em tríade que, na aproximação virtual, né, conseguiu coordenar esse evento ao longo aí desses mais de 2 anos. Nós vivemos tempos terríveis, né? Tempos obscuros, algo que nós achávamos que já estava superado desde o Renascimento, né? O obscurantismo, o negacionismo, o anticientificismo. Vivemos tempos de barbárie, de desgoverno, né? Articulados a movimentos alienadores, sejam eles aliados a milícias, né? A falsas informações disparadas por robôs ou a supostas crenças salvacionistas. O capital econômico é que vem ditando e oprimindo cada vez mais. São posturas que apoiam e promovem a morte e o estado de terra arrasada. Estamos vivendo uma pandemia de grandes proporções. No Brasil, a morte pela doença do coronavírus, a Covid-19, ceifou a vida de mais de 602 mil brasileiros. Pessoas com nome, endereço, famílias, amigos. Mortes que poderiam ter sido evitadas de acordo com os nossos amigos cientistas. Algo que nos revolta, nos deprime, nos entristece. Mas nesse mar de tristeza, essa última semana nos trouxe uma voz, né? Uma voz vinda de Roraima, cheia de atitude e discernimento. Uma pessoa que nos representa, que me representa, a Chay Suruí. E ela afirma: não há como falar de mudança climática sem falar de pessoas. A única brasileira a discursar na abertura da COP26, a conferência da ONU, a jovem ativista representa o Brasil em Glasgow. A voz do Brasil, a voz da floresta, a voz da humanidade que já achávamos estava perdida. Um sopro de esperanças, né? Eu me emociono cada vez que eu ouço a Chay. Chay Suruí, de 24 anos, né? Nascida dos povos Suruí da Rondônia, representa a juventude, representa uma humanidade possível, transformadora. É sobre este sopro de felicidade, de possibilidade, de alegria do encontro da vida, dos movimentos sociais, da ciência, da universidade pública, que trata esse congresso. Um congresso que aproxima 2 pessoas que deixaram marcas, Lev Seminovich-Vygotsky e Paulo Freire. Vygotsky estaria completando 125 anos, né? Nasceu em 1896. Em novembro agora, e comemoramos o centenário de Paulo Freire em setembro. Esses 2 pensadores, estudiosos, revolucionários, são o motivo deste congresso. 2 grandes intelectuais pesquisadores, 2 pessoas que revolucionaram a educação e a psicologia. E não só, né? Mas com suas diferenças apontam caminhos possíveis para um projeto emancipatório, para uma humanidade pela vida. Estou emocionada, gente. Nosso congresso, que tem suas raízes em uma proposta gestada nos movimentos sociais, né, Solange? Lá em Chapecó, foi se transformando pela participação ativa de pessoas que incansavelmente se reúnem desde março de 2020, todas as semanas, para pensarmos cada detalhe, cada possibilidade de encontro entre movimentos sociais e a universidade. Fomos tensionando, fomos forjando um evento em seu caráter acadêmico e político, né? Uma hora tendíamos para o acadêmico, voltávamos para o social, enfim. Tínhamos a perspectiva de um congresso presencial, né? A Solange lembrou bem, chegamos até a projetar a tenda, né? E, enfim, tivemos que ir nos reinventando,
né? Pensávamos, então, em atividades culturais, místicas, música, encontros, feiras, né? Encaramos o desafio de um evento construído no coletivo em tempos de isolamento social. Se a pandemia nos afasta, ela também possibilita encontros remotos inimagináveis, né? Quando começamos a pensar, a gente dizia, talvez tenhamos 500 pessoas, talvez 1.000, a gente não sabe, né? Vai que tenhamos mais de 1.000. E hoje, deputado, antes de nós começarmos essa sessão, eu entrei lá e nós tínhamos 8.344 pessoas de 30 países, de todos os continentes, né? Inscritos, não são os convidados, são pessoas que se inscreveram para participar. Isso nos orgulha. Do Brasil, temos representantes de todos os estados brasileiros, né? Eu fico extremamente emocionada. Isso, mais do que orgulho, nos demonstra a força mobilizadora, né, da educação, da ciência, do movimento social organizado, da universidade pública. Tivemos a submissão de 649 trabalhos, dos quais 46 eram simpósios de grupos de pesquisa, envolvendo 187 grupos, né? Muitos de fora do Brasil, 357 comunicações orais, 153 relatos de experiência. Surpreende perceber como Vygotsky e Paulo Freire continuam inspirando interfaces com as mais diferentes áreas do conhecimento. É a potência do trabalho coletivo. Um coletivo que nos permitiu construir esse congresso e que conta com o apoio da Comissão de Educação da Câmara, como eu já falei, mas em especial do deputado Pedro Kzai. Eu falo que eu gostaria de dizer o nome de cada pessoa que esteve aqui conosco em cada momento, né? E queria dizer que, além do Pedro, também se fazer presença, né, o tempo todo, o nosso reitor, o professor doutor Ubaldo César Baltazar, também se fez presença, né, e a reitoria da UFSC nos apoiou em cada momento que foi necessário nesses quase 2 anos de organização do Congresso. A UFSC, com seus espaços, laboratórios, os tais, né, os professores, estudantes, a comunidade acadêmica, não mediu esforços para nos auxiliarem nas mais diferentes demandas que foram se configurando. A universidade pública é potência. Viva a UFSC! Agradecemos a todos os que estiveram conosco em diferentes momentos e que compõem a comissão organizadora, a comissão científica, e eu vou fazer um agradecimento especial à Patrícia Torrilha e a cada um dos coordenadores de GT, à Comissão de Cultura, aos artistas, aos conferencistas, ao SED, ao PPGE, ao curso de Pedagogia, ao centro ao CFH, a Marília me ajuda depois, estou muito nervosa. Extensivos, então, a todos os estudantes. O Congresso, né, ele faz menção, né, trabalha com a perspectiva de pesquisa e conhecimento e discussão de possibilidades de vida, né, entre Freire e Vygotsky. E aí eu gostaria só de dizer que nos fortalece seguirmos juntos na luta, né, com todas as formas de opressão. Nos fortalece a articulação dos grupos de pesquisa, né, e daqueles que trabalham com Freire e Vygotsky e as escolas também. E eu gostaria de terminar, encerrar a minha fala, citando uma fala do Vygotsky, da psicologia pedagógica, quando ele diz que o processo pedagógico é a vida social ativa, é a troca de vivências combativas, é uma tensa luta que se estabelece cotidianamente, né? E cabe ao professor, cabe à escola, cabe à educação, o papel de formação de novo homem, né? Então, eu perguntaria, e eu gosto de perguntar isso sempre, né? Que homem queremos? Eu acho que essa é a proposta revolucionária, né? E
Desejo, então, a todos um excelente congresso. Quero dizer que nós estamos construindo a Carta de Florianópolis, que em breve estará no site para apreciação e sugestão dos participantes. E gostaria, em meu nome, em nome da Sandra, em nome do Juliano, declarar oficialmente aberto o Congresso Internacional Freire Vygotsky, Educação Pública Emancipatória. Tenhamos todos um bom congresso. Abraço. Obrigada. Obrigado, professora Luciane. Quero declarar aqui que a sua emoção é a emoção de todas e todos que, desde o início do ano passado, estão nesse processo de organização do Congresso Internacional Freire Vygotsky por uma educação emancipadora. Quero aqui também dar alguns últimos recados. Participaram desta abertura mais de 700 pessoas, e eu gostaria de lembrar que logo mais, às 16 horas, nós teremos a conferência de abertura, com a participação do Oscar Hara, que vai explanar sobre a contribuição, dar sua contribuição sobre a contribuição de Freire, e de Nikolai Verezov, que versará sobre os aspectos da contribuição de Vygotsky, com a coordenação do professor Juliano Camilo, que está aqui conosco. Logo às 18h30, teremos a conferência de conjuntura, com a presença do João Pedro Stedley e do Luiz Carlos Freitas. Esta conferência de conjuntura será coordenada pela professora Josemara Triches. Registro também que a programação completa do Congresso está no site da UFSC, né, no Congresso Freire Vygotsky 2021.ufsc.br, e que, dentro desta programação, os inscritos devem entrar no hall de entrada do simpósio, no sistema aqui do Congresso, né, e vocês vão encontrar ali as comunicações orais, as conferências, as salas e os horários indicados. Explorem este espaço que vocês vão descobrir um mundo de possibilidades desta semana do Congresso. Então, a professora Luciane já declarou o Congresso Internacional Freire Vygotsky aberto. Agora, as trilhas estão abertas, vamos trilhar neste caminho. Um abraço a cada uma e a cada um, aberto ao Congresso Freire Vygotsky.